Então, se você achou que eu ia te dar sossego, né, na hora do almoço, se enganou e se enganou bonito. Eis-me aqui novamente. Dia 10, terça-feira, nosso segundo editorial do dia e o negócio está bombando. Tem capítulo da nossa novela preferida. Sim, soberania nacional, Donald Trump, Alexandre de Moraes, tudo isso tem muita coisa acontecendo que a gente tem que discutir. Uma delas, né, foi um ato falho. Você sabe que o Lula esteve frente a frente com a Interpol, né? E lá, nesse momento, o Lula disse que o crime organizado está envolvido no futebol e no judiciário. E isso aqui abalou as estruturas, porque teve muita gente falando que seria um ato falho, uma confissão. Afinal, vamos entender uma coisa. Faltou falar de um espectro aqui, a política, né? Judiciário, acho que você não discorda do Lula. No futebol, também não. As matérias de jornal estão claras. Agora, na política também. Já tem muita matéria falando sobre isso. E nós vamos discutir esse ato falho. Outro ponto é que a Andresa Matais, lá do jornal Metrópolis, escancarou para todo mundo que o Lula está gastando milhões e milhões do seu dinheiro para tentar te enganar. Essa é a verdade. O governo está gastando milhões e milhões para te fiscalizar nas redes sociais. Ou seja, a censura já começou. Também vamos falar em 2026. Tá vendo esses dois? Daria uma chapa? Pois é, nós vamos falar sobre isso aí. Tá rolando a maior discussão. Outro ponto, Donald Trump não tá para brincadeira não. Donald Trump já falou o seguinte, olha, não tô querendo brincar com o governador lá da Califórnia, né, lá de Los Angeles, lá, não quero papo não, vou mandar os fuzileiros navais e vou resolver o problema, é de uma vez só, vamos botar para cima. Eu sei que você achou que era o Lago Paranoá, né? Não foi no Lago Paranoá não, ainda não, tá? Vamos lá. Também eu vou trazer uma sequência aqui de matérias, uma da Gazeta do Povo, uma da BBC Brasil e uma do Globo detonando o governo Lula. Será que os jornalistas estão acordando? A gente vai falar sobre isso. E aí nós vamos falar sobre um assunto também, que é uma menina mimada aí que fica aí defendendo grupos, né, terroristas aí. Nós vamos falar sobre esse assunto aí, sobre essa gente aí que fica defendendo Hamas e atacando Israel. Matéria do Metrópolis que eu vou discutir aqui com vocês também, tá? Matéria da Renata Rocha. Então, o editorial de hoje tá, ó, daquele jeitinho que a gente gosta, cheio de informação, cheio de coisa importante para vocês. E aí é óbvio, eu vou pedir a você, né, que se inscreva no canal. Eu quero conquistar isso de você. Não só para que você nos ajude também, e isso é muito bom, mas para você também fazer parte dessa família, para que você entenda, né, que o nosso canal trabalha sempre com informações sérias, todas as fontes que eu uso aqui são verificadas, tá? Eu tenho uma equipe de mim mesmo, né, que eu trabalho sozinho, aqui pelo menos na produção de vídeos, e eu fico o dia inteiro analisando as matérias. Cada matéria que sai na mídia, eu vou pesquisar, eu vou a fundo, eu faço uma busca ativa para você não me parar nas mãos do ministro Alexandre de Moraes e no inquérito das fake news, porque tem muita gente espalhando fake news. Hoje mesmo, né, saiu uma matéria, né, num certo perfil aí, que o cara disse que a Carla Zambelli foi retirada da lista da Interpol e que o Alexandre de Moraes foi incluído lá dentro. É mentira. É fake news. Aí você publica uma coisa dessa, o que vai dar? Dor de cabeça para você. Então, inscreva-se aqui, que aqui você não vai ter esse tipo de problema. Todas as fontes são verificadas antes da postagem. O único problema é minha opinião, né? Porque minha opinião hoje, né, dar opinião é crime, tá certo? Brincadeira à parte, vamos para cima, tem muita matéria importante para vocês. É o seguinte, pessoal, não sei se é ato falho, ou se confissão, ou não sei. Só sei que isso aqui incomodou muita gente com essas falas do Lula. E se o Lula falou, então tá liberado a gente falar. Concorda? Matéria do Igor Gadelha. Lula diz que o crime organizado está envolvido no futebol e no judiciário.
Faltou falar da política, né? Mas não diga. Em visita à sede da Interpol, nessa segunda-feira, o presidente Lula afirmou que o crime organizado está em diferentes áreas da sociedade, entre elas a política, olha só, o futebol e no judiciário também. Mas se você falar isso, meu amigo, se você falar isso, você tá lascado, né? Mas o Lula pôde falar. Então, toda vez que você quiser falar sobre isso agora, você vai citar as falas do Lula. Você vai falar, olha, o Lula defendeu que, na Interpol, que o crime organizado está na política, está no judiciário, está no futebol. Em fala direcionada ao delegado da Polícia Federal, Valdeci Urquiza, primeiro brasileiro a comandar a Interpol, Lula disse que o trabalho da polícia é mais complicado nos dias de hoje, por causa desses grupos. Abre aspas para a fala do Lulinha Paz e Amor. Meu caro Valdeci, um último recado para você. O papel da polícia no mundo inteiro hoje talvez seja mais complicado do que em qualquer outro momento da história da existência de polícias. O crime organizado, você não enfrenta uma simples quadrilha, você não enfrenta um simples grupo. São verdadeiras empresas multinacionais que estão envolvidas dentro das empresas, estão envolvidas na política, estão envolvidas no judiciário, estão envolvidas no futebol, estão envolvidas em toda a parte da cultura, disse o Palácio do Planalto. Estão envolvidas nas culturas, né, de países que se tornam narco-estados. Porque se resolver dar uma buquelização do Brasil, resolver partir para cima, o jogo muda. Isso é culpa do Estado. E principalmente, em alguns espectros políticos, a left, o negócio aumenta. Então, assim, toda vez que você for citar, não, o crime organizado está no judiciário. Aí você lembra, foi o que o Lula disse para o diretor da Interpol. Tá? Tá na política. Foi o que o Lula disse para o diretor da Interpol. Inclusive, né, ainda sobre o Lula, ainda sobre o Metrópolis, você tem que sempre estar embasado, porque você está sendo monitorado o tempo todo. O governo gasta 54 milhões para monitorar a oposição nas redes sociais. Olha só, o deputado federal Kim Kataguiri, ele apresentou na segunda-feira um requerimento de informação destinado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, pedindo cópias de todos os relatórios produzidos pela rede Minerva, tocada pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, uma instituição de pesquisa. A Rede Minerva tem um orçamento de 54 milhões e produz relatórios que incluem análises de postagens de influenciadores de oposição, inclusive deputados federais. Oi, Grupo Minerva, vocês estão bom aí? Vocês devem estar me vendo, né? Fica tranquilo, todas as fontes aqui são todas checadas antes, tá? Eu sei que é barato, né? O bobão que está me assistindo e o bobão que está falando aqui, que paga os 54 milhões que vão para vocês, mas se vocês estiverem me vendo aí, tá? Um beijo para vocês, Grupo Minerva, tá? É isso. Eles usam o seu dinheiro para monitorar você. Vergonha, né? Mas não para por aí não, pessoal. Vamos lá. E as eleições? 2026 já começou, eu tô falando, não é de hoje. 2026 já tá a todo vapor. Você ainda acha que você tá em 2025, você tá atrasado. Se você já não tá observando quem é o candidato que você vai votar, se você não tá monitorando quem tá dizendo que eu sou pré-candidato a Senado Federal por você, igual Romário, lembra? Né? Então, talvez até o Tiririca venha candidato. Agora a grande questão é, você já tá monitorando esse cara? Você já está começando a observar agora? Se não, você já está atrasado. Se esse cara não tiver um compromisso com as suas pautas, com a sua verdade, esse cara não merece seu voto. Olha só, o deputado federal Luiz Ovando, ele falou sobre a real importância de 2026, que já começou, e sobre o Senado Federal. Publicação da querida, né, Cristina Grêmio, pessoa muito ímpar, né, uma comentarista, jornalista, sem precedentes, né, no Brasil, de tão boa que ela exerce o seu trabalho aí. Olha só o que ela publicou aqui. Dizer para você que a eleição mais importante de 2026 não vai ser para presidente, embora seja importante também. Mas o mais importante é a eleição para senador. Você
Avalie a vida do seu candidato ao Senado. Aquele que tem penduricalhos jurídicos, que está amarrado no Supremo, tira fora. Porque esse não vai mexer uma palha para chamar um ministro desse que agride a Constituição a sentar na sua frente, ali na frente do Senado, e dizer para ele, olha, você está sendo inconveniente. E eles podem continuar mandando e nós estamos entrando numa situação de comunismo, inclusive. Eu tenho falado isso aí com muita frequência. Então essa questão é fundamental. O mais importante é o Senado, porque nós vamos renovar 2/3 das cadeiras. 54 cadeiras serão renovadas. E se você tiver o pessoal da esquerda tomando conta, um abraço. É socialismo e comunismo. Quero dizer para você que... Então, pessoal, se você concorda com o doutor Evandro aí, né, o que você poderia fazer é mandar esse vídeo para alguém que não está se atentando a isso. Para alguém que não está nem ligando, né, a importância do Senado em 2026. Então, já manda para a pessoa e fala, olha, já abre o olho, né, compartilha aqui o nosso vídeo, manda para ele e fala, ó, abre o olho porque 2026 está chegando, você já observou quem é o seu candidato ao Senado? Manda isso para ele. E já que nós estamos falando de 2026, o que você acha dessa chapa? Dá match ou não dá match? Eu acho. Eu acho que essa chapa aqui dá uma liga perfeita, tá? Ala do PL, e aí provável com o apoio do Bolsonaro, defende uma chapa de Tarcísio como presidente e Michele vice-presidente em 2026, né? Quem aí concorda, coloca concordo, ou se não concorda, por quê? Tá, deixa eu te explicar por que eu acho que essa ala é importante. Por que eu acho que essa formação, ela dá liga. Hoje, há uma pressão muito grande, mas não é pequena não, muito grande, por parte do mercado financeiro, né? Dos grupos do centro que querem o Tarcísio de Freitas. De certa forma, esses grupos dizem que não querem essa polarização que o judiciário causa, não. E que um cara mais centrado, se é que você me entendeu como o Tarcísio, ele teria um diálogo melhor, né? Evitando, né, essas loucuras que estão acontecendo no Brasil. Mas com a Michele logo ali. Ou seja, sendo o braço direito. Pode ter certeza que Michele não vai em representação de grupos lá do Irã, em posse de presidente do Irã, não vai ser esse o caminho, tá? Então, assim, há quem aposte que essa chapa seria uma chapa com alta influência do Bolsonaro, sem risco, né, de interferência do judiciário para deixar o Tarcísio inelegível, porque se isso acontecer, o mercado parte com tudo para cima do judiciário, do STF. Então, há quem aposte que, se arriscar a Michele como presidente, o Tarcísio como vice, ou o Eduardo como vice, ou o Eduardo Bolsonaro como presidente e a Michele como vice, vão ficar inelegíveis. E o mercado não vai dar chilique. E o sistema vai ficar quietinho na deles. Então, uma aposta seria o Tarcísio para o mercado apontar o dedo para o STF falar, esse vocês não vão deixar inelegível. Lembra que o Boulos já tentou e caiu contra ele, né, a tentativa de inelegibilidade lá, pelas falas dele? Pois é, então, há quem diga que o Tarcísio é uma aposta segura, tá? Uma aposta segura. E o que vocês acham sobre isso? Diz aí nos comentários para mim, tá? É o seguinte, pessoal, o que a gente precisa entender agora no próximo bloco? Vamos falar do Donald Trump e o envio, né, dos fuzileiros navais. Tá viralizando, né, as manifestações pacíficas da esquerda, né? Isso aqui tá cheio de gente com roupa de comunista, né? Com bandeira da Palestina, né? Os carros autônomos da Tesla, e da Tesla não, de outros, né? São esses carros aí que fazem, né, a condução de passageiros sem motorista. Cara, essa turma foi lá e vandalizou isso tudo. Tacaram pedras em policiais, agrediram policiais, mas está tudo bem, né? Lá em Los Angeles, isso aí são só protestos, né? São reivindicações contra o ditador Donald Trump, o cara mauzão, né? Olha, o que acontece? O Donald Trump já tá por aqui, tá? Tá por aqui, tá? Eu acho o seguinte, a maioria, né, ali em Los Angeles, os números são absurdos, tá? Estima-se que cerca de 10 milhões de pessoas que vivem ali na região, né, são
figuras são descendentes de mexicanos ou são mexicanos, ou seja, são altamente ligados ao México. Só que os caras precisam entender uma coisa: Estados Unidos é Estados Unidos, México é México. Se o cara tem orgulho do México, não adianta ele fazer algazarra no país do outro. Assim eu penso também aqui no Brasil. Se você tem orgulho do seu Brasil, não adianta você ir lá em Portugal e começar a fazer algazarra lá. Não adianta. Então o que acontece? O Donald Trump não está brincando, não. E aí, né, Donald Trump vai mandar os fuzileiros navais para conter os protestos lá em Los Angeles. Essa matéria é do G1, né, da Globo. Caos nas ruas. As Forças Armadas dos Estados Unidos enviarão temporariamente cerca de 700 fuzileiros navais para Los Angeles, até que mais tropas da Guarda Nacional cheguem. A manobra é vista como uma escalada na resposta do presidente Donald Trump aos protestos de rua contra suas políticas agressivas de imigração. Olha, eu tenho vários familiares que se encontram lá nos Estados Unidos, dos quais eu amo demais, estão legais. Eu trabalho com imigração, eu tenho uma agência de imigração, em especial para o Uruguai, vocês sabem. O que é a grande questão? Se você vai para outro país, vai certo. Eu fico assustado. Tem gente que paga 100 mil reais por um coiote atravessar os caras via México, arriscando ser abusado, arriscando morrer, arriscando ser sequestrado, retirado dos órgãos, pagando caríssimo e ainda ficando refém do coiote no futuro. Porque o coiote, muitos fazem ameaças, chantagens. O coiote pega você, leva lá para dentro dos Estados Unidos, já vi muitas informações sobre isso, leva você lá para dentro dos Estados Unidos, depois que você está lá dentro, ele fala, se você não fizer as coisas que eu quero, eu te entrego para as autoridades. É desse jeito que atua, tá? Então, o Donald Trump sabe que tudo isso está acontecendo, então você vai viajar, vai imigrar, imigre, né? Vá, mas de forma consciente, faz tudo certinho, siga o protocolo, tá? Essa é o conselho que eu dou para vocês. Siga o protocolo, beleza? Vamos para o próximo bloco, imprensa. Nós vamos falar sobre imprensa, Alexandre de Moraes, Lula, regulação das redes sociais, dentre outras cocitas más. É o seguinte, pessoal. E a imprensa? A imprensa vem fazendo seu trabalho, né? Olha, eu vi uma mudança da imprensa nos últimos meses, tá? De uns 3 meses para cá eu tô vendo uma mudança. A Gazeta do Povo, não, sempre foi séria, independente, jornal de verdade, né? Matéria do J.R. Guzzo, dá uma olhada. Proteção a crianças é só desculpa para regime Lula-STF censurar as redes. Vou ler esse trechinho aqui para vocês. Não faltam aspectos sórdidos na guerra armada pelo consórcio Lula-STF. As classes intelectuais e a maioria dos veículos de comunicação para impor a censura no Brasil. Entre todos, porém, há um especialmente abjeto: o uso deliberado das crianças e das agressões que recebem no lado escuro da internet, como moeda de troca do regime para o mais perverso ataque à liberdade de expressão na história do país. O que eles estão fazendo? Eles estão usando esse discursinho de que nós vamos salvar as crianças, é para proteger as crianças. Aí a Janja foi lá, né, na frente do Xi Jinping e falou, Xi Jinping, quero falar. Vocês estão usando o TikTok para fomentar a extrema-direita. A extrema-direita está usando o TikTok para influenciar as nossas crianças. A esposa do Xi Jinping não gostou, não. Ela não falou, mas eu acredito que ela pensou assim, rapaliga sata. A grande questão que você tem que pensar é o seguinte. Vocês têm que entender que é um discursinho esfarrapado da esquerda, um discursinho esfarrapado do sistema para regular você. Eles têm medo das redes sociais. Olha o impacto que nós temos. Só um vídeo ontem, nosso aqui, bateu quase 500 mil de visualizações. Para pensar. Isso no YouTube,
Assusta. Agora, o que é a grande questão? O Coronel Tadeu vai assumir agora no lugar da Carla Zambelli. E ele deu a fita. Ele deu o resultado. Falou, olha, vamos parar de mimimi. O que a esquerda está falando? Olha, nós precisamos regular para salvar as criancinhas. É simples. Apresenta um projeto de lei de combate às fake news, de combate a tudo e fala, olha, conteúdos que exponham crianças a conteúdos sexistas, que exponham crianças a conteúdos sexuais, que exponham as crianças, deverão ser retirados e regulamentados de imediato, cabendo depois a discussão e o devido processo legal. Ponto. O problema é as crianças? Vamos apresentar um projeto de lei só para as crianças? Assim, vocês não precisam censurar ninguém. Tô errado? Tô falando besteira? Coronel Tadeu tá falando besteira? Fala aí para mim que eu quero saber. Agora, vamos lá. BBC News. A BBC News disse o seguinte sobre a Janja. Né? Essa representação, a materialização da mulher. Chique, fina. Só que não, né? Olha o que a BBC escreveu. Comentário da BBC Brasil sobre a Janja. Janja é a materialização da contradição. Grita igualdade vestida de Chanel. Se diz do povo desfilando com Dior. E prega simplicidade enquanto carrega Louboutin nos pés. Cara, tem um vídeo que circula, eu não consigo atentar à veracidade. Não sei se é verdade. Que a Janja entrou numa loja, mandou fechar a loja. Saiu de lá com 6 peças de roupa, ou 4 peças de roupa, com 60 mil reais gastos. Não sei se é verdade, não sei se é mentira, mas uma coisa é certa, que ela usa roupa cara. E mesmo assim, cá entre nós, permanece cafona, isso é verdade. Enquanto a coitada da mulher brasileira, mesmo aquela que recebe o Bolsa Família lá no Nordeste, não está dando conta de comprar ovo para os seus filhos. E aí, vocês acham que a popularidade da Janja está caindo? É por causa das redes sociais. É lógico que eles vão achar que é por causa da rede social. Por quê? Porque vocês mandam pix para a imprensa para ela não ter coragem de falar isso que a gente fala aqui. Nós não recebemos nenhum centavo de pix do governo. Então, é por isso que a gente tem liberdade, é por isso que eles odeiam tanto as redes sociais. E agora vem o Globo falando do alecrim dourado, ou melhor, do alecrim diamantado do judiciário brasileiro, né? Ou seja, olha só o quanto até a mídia tradicional está acordando. O Luiz Camargo, né, que publicou aqui. Moraes vincula a soberania nacional à sua própria pessoa, ou seja, ele é a democracia, ele é a soberania. O problema de fundo não é os Estados Unidos, não é o Eduardo Bolsonaro lá, não, mas o atropelo das leis brasileiras pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Você viveu para ler isso no O Globo. É verdade. Então, o que a gente precisa entender, né, é que o jornalismo ainda respira. Tem um jornalista muito bom chamado Ricardo Feltrin. Ele falou um pouquinho sobre o jornalismo em si. Então, dá uma olhada. Lembrando a vocês, eu não sou periodista, tá? Eu não sou jornalista. Eu sou um palpiteiro. Um cara que tá aqui, igual você, né? Igual você, eu sou um palpiteiro. Tipo assim, eu venho aqui e dou palpite político. Já fui político, não gosto, não me orgulho disso, tá? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Entendo de política, entendo de direito, entendo de filosofia, de relações internacionais. Essa é a minha área, tá? Impostos, e eu tô tendo muito o que falar, né? Principalmente por causa dos memes do Haddad, né? Mas assim, olha o jornalismo, o que ele, o Ricardo Feltrin, falou sobre isso. Trabalhei 24, 25 anos na Folha, trabalhei 20 anos no UOL. Eu nunca pensei que eu chegaria nessa idade, né? Ter que defender o jornalismo, criticar pessoas que são da minha profissão, ver jornalistas envergonhando aquilo que me deu tudo na vida.
E eu acho que eu tenho obrigação de defender essa profissão. Hoje tem disfarçado na TV jornalistas fazendo assessoria de imprensa descarada para órgãos públicos. A Daniela Lima chegou a envergonhar até a Globo News, ao ponto da Globo News ter que tirar uma fala dela do Globoplay. Parece Envergonhar a Globo News é difícil, tá? Tem que ser muito boa para envergonhar a Globo News, porque eu não sei se tem muita vergonha ali, não. que ela, Natuza Neri, Miriam Leitão, Eliane Cantanhede querem mostrar pro telespectador, e até acho que para outros jornalistas, talvez causar inveja, falar, vejam, eu tenho contato direto com o Gilmar, ou com o Xandão, ou com o Barroso. E, na verdade, não causa inveja. No meu caso, pelo menos, isso me envergonha, me enoja. O que a Globo fez? Teve que tirar essa fala do Globoplay, porque como ela disse que o ministro está emparedado, isso causou um constrangimento na própria Globo. Eu não duvido que o ministro tenha ligado na Globo e pedido para tirar. Jornalista tem que ser isento, crítico com todo mundo, pluralista, apartidário, transparente, tem que ouvir todos os lados da história. Que quando ele tem uma fonte, jamais revela quem é essa fonte. Você não vai falar nem sequer o cargo. Não me venha falar de extrema-direita. Eu não sou de extrema-direita, eu não sou de direita. Eu sou jornalista, eu amo a minha profissão. Eu luto para fazer um jornalismo. Eu errei a vida inteira, mas fazer isso, uma assessoria de imprensa, porta-voz de político, porta-voz de ministro. Eu gostei desse comentário dele, porque eu bato na tecla para vocês aqui, e alguns ficam até bravos comigo. Eu não sou jornalista. Primeiro, porque o jornalista não é nem de direita e nem é de esquerda. O jornalista é só isento. Eu, pelo meu ponto de vista, eu sou muito orgulhoso em dizer, não, eu sou de direita, sim. Tá? Então, isso já me tira da hipótese de ser jornalista. Afinal, jornalista não tem que ter, né, lado político, não. Se precisar descer a malha no Bolsonaro, tem que fazer sim. Se o Bolsonaro errar, da mesma forma, não tem que passar pano pro Lula também, não. Então, assim, impecável o comentário dele. Eu não sou jornalista porque eu sou de direita, mas se precisar criticar Bolsonaro, Eduardo, Lula, Moraes, é meu papel. Eu me propus a esse papel ao criar este canal, que não é um jornal, é um canal do YouTube, que eu não sou jornalista, sou um palpiteiro, mas uma coisa é séria. Aqui você vai encontrar uma pessoa verdadeira, que vai dar a opinião dele da forma que ele acredita. Realmente, da forma que tem que ser, né? Nem sempre certo. Eu erro, sou humano, mas sempre da forma que eu acredito. Só mostra que a Globo está apoiando pela segunda vez uma ditadura. Trabalhei. Pois é, deu para vocês verem aí o comentário, né, do Feltrin. E eu acho impecável o seu ponto de vista. Vamos lá, pessoal. Jogo rápido aqui, mais um bloco para vocês. É o seguinte, pessoal. Tem gente, né, que fica aí inventando um monte de firula, fala que é do amor, mas defende terrorista. Olha isso aqui. Teve uma turminha, né, do iate da selfie, ficou conhecido assim, a Greta Thunberg, né? Aí tinha um brasileiro envolvido no meio também, uma turminha. Nós vamos levar comida para Gaza e eu quero ver se Israel vai impedir. Impediu. Foi lá, parou. Falou, se trouxeram comida, nós vamos entregar comida. Agora vocês, pia fora daqui. E detalhe, vamos passar ali, que eu quero rodar um filminho para vocês. Vocês que estão defendendo Hamas, Israel, Gaza contra Israel, né? Palestina contra Israel, assiste um filminho comigo. O exército de Israel deteve a embarcação humanitária Madeleine, que levava 12 ativistas rumo à faixa de Gaza. Entre os passageiros estava a ativista sueca Greta Thunberg, o brasileiro Thiago Ávila, o ator de Game of Thrones Liam Cunningham e a eurodeputada Rima Hassan. O grupo fazia parte do projeto Freedom Flotilla Coalition, que tentava levar ajuda humanitária à população de Gaza e chamar a atenção internacional para a crise no território palestino. A missão foi interrompida pela marinha israelense, que conduziu o navio ao porto de Ashdod. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, comemorou a tomada rápida e segura da embarcação, como ele mesmo disse, e anunciou que os ativistas vão assistir a vídeos do ataque do 7 de outubro de 2023, realizado pelo Hamas. Na rede social X, Katz afirmou que, abre aspas, é apropriado que Greta e seus apoiadores vejam as atrocidades cometidas por quem eles vieram apoiar. Vamos lá. Qual que é a maior preocupação? Essa gente assistir isso e ainda comemorar, né? Isso é que é grave, né? Agora, o que eles fizeram? Né? O que a turminha do Somebody Love fez? Não quero assistir, não. Olha só o que diz aqui
o Ivan Kleber aqui. Greta Thunberg e companheiros se recusaram a assistir o vídeo com as imagens das atrocidades cometidas pelo Hamas no ataque do dia 7 de outubro de 2023 contra Israel. O ministro da Defesa, Sr. Katz, declarou o seguinte, abre aspas, Greta e seus companheiros de flotilha foram levados para uma sala e, ao chegarem e quando viram do que se tratava, recusaram-se a continuar assistindo, fecha aspas. Ele também declarou o seguinte, os membros da flotilha antissemita estão fechando os olhos para a verdade e provaram mais uma vez que preferem os assassinos do que os assassinados. Fecha aspas. Greta agora está em um voo em direção à França. Ela foi deportada de Israel. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido. E hoje é terça-feira, dia 10 de junho de 2025. Muito obrigado pela audiência. Então, a Greta foi deportada, colocaram ela num voo comercial, quase que sozinha lá, né? Ela num avião vazio igual o discurso deles. Pouca gente, né, inteligente, dá qualquer respaldo ao discurso dessa turma. O Stand With Us, né, e o André Lages, meus parabéns ao André Lages, eu estou sempre citando ele aqui, e o Stand With Us mostrou aqui, ó, flotilha com Greta Thunberg tem membro do Hamas como um dos fundadores. O barquinho deles tinha uma das figuras, um dos criadores do Hamas que iam lá. Deu para vocês entenderem por que eles não quiseram assistir, medo de comemorar. A interceptação do barco Medlin pela Marinha de Israel ontem expôs vínculos preocupantes entre o movimento Freedom Flotilla Coalition, né, e figuras associadas ao Hamas. O jornalista palestino-britânico Zahir Biawi, descrito pelo parlamento britânico e por Israel como um operativo do Hamas, declarou-se um dos fundadores do grupo responsável pela flotilha. Ele já apareceu ao lado de líderes do Hamas, como Yasser Sinwar, e preside o Europol Forum, uma organização considerada terrorista. Essa turma tá junto com eles, né? Tá junto com eles. E aí, teve um caso de um brasileiro que lá estava, essa matéria aqui é do Pleno News, brasileiro que viaja com Greta foi ao enterro do líder do Hezbollah, né? Um grupo terrorista. Quer dizer que ele é desse grupo? Não. Mas assim, os vínculos de amizade dizem muito aqui. Então, assim, é preocupante demais, né? Cá entre nós, né? O discurso deles já não convence mais, né? Não convence mesmo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial número 2, né? O nosso almoço com política e geopolítica aqui. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E é sempre um prazer estar aqui com vocês, discutindo, debatendo, falando de política. Eu espero realmente que tenha sido construtivo para você esse editorial. Se ficou até o final, coloca no comentário, olha, eu fiquei até o final. Isso me ajuda. Não sei se você é como eu, todo vídeo que eu abro, a primeira coisa que eu faço é abrir os comentários e o vídeo tá rolando e eu tô lendo os comentários. E aí quando tá escrito lá, não, fiquei até o final, conteúdo muito bom. Isso estimula as pessoas a ficarem mais, né? Isso ajuda bastante o alcance, né? Porque o YouTube, quanto mais tempo ele retém as pessoas, para mais pessoas o YouTube manda. Então se você faz isso, você nos ajuda muito, tá? Segundo recado, se me virem nas ruas, podem ir lá, me deem um abraço, eu sempre fico feliz quando vocês fazem isso, tá? Informa alguma me incomoda. Ontem, né, Dona Ieda me parou na rua, me deu um abraço apertado, né, uma senhorinha ali, né, de 75 anos, falou que não perde uma editorial. Esse tipo de coisa é o maior motor do nosso trabalho. Então, muito obrigado. Um abraço à Dona Ieda ontem, né, que acompanhou o nosso trabalho e me viu na rua ontem e me deu um abraço lá, tá bom? Pessoal, que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família, tá bom? E a gente volta daqui a pouquinho com mais um editorial.